Oi, pessoal! Estamos aqui para dar sequência aos nossos estudos sobre funções da linguagem. Bom, hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios do livro que foram passados para vocês na videoaula. Bom, vamos começar. Antes, eu queria lembrar que funções da linguagem, elas estão ligadas diretamente aos elementos da comunicação e que função da linguagem nada mais é você ler um texto e observar qual é o foco da linguagem empregada nesse texto, tá? Você vai dizer se o foco da linguagem está no emissor, no receptor e assim por diante, tá bom? Vamos lá para a primeira questão. Assinale a alternativa em que se verifica uma relação errada entre o elemento da comunicação e a função da linguagem. A letra A diz que a função metalinguística ela tem como foco o emissor. Isso não está certo. A função que tem como foco o emissor é a função emotiva. Letra B. A função conativa ou apelativa tem o foco no receptor? Sim, isso aí está correto. Letra C. A função fática tem como foco o canal? Correto. Letra D. A função poética tem como foco a mensagem? Também está correto. Letra E. A função referencial tem como foco o referente? Também está correto. Então, a resposta da número 1, letra A. Vamos para a questão 2 agora. Leia o texto a seguir e indique a opção que contém a classificação correta quanto à função da linguagem nele predominante. Eu vou fazer a leitura e vocês acompanham aí de casa. Quando criança e depois adolescente, fui precoce em muitas coisas. Em sentir um ambiente, por exemplo, em aprender a atmosfera íntima de uma pessoa. Por outro lado, longe de precoce, estava em incrível atraso em relação a outras coisas importantes. Continuo, aliás, atrasada em muitos terrenos. Nada que posso fazer. Parece que há em mim um lado infantil que não cresce jamais. Então, aí nós temos um texto de Clarice Lispector. E essa questão, ela quer saber qual é a classificação desse texto. Gente, existem fragmentos aí que nos dizem claramente que esse texto ele pertence a qual função? Ó, quando ela fala assim, ó, fui precoce em muitas coisas. Por outro lado, longe de precoce, estava em um incrível atraso em relação a outras coisas importantes. Continuo, aliás, atrasado em muitos terrenos. Nada que posso fazer. Gente, claramente o foco dessa linguagem é o emissor. E quando o foco é o emissor, qual é a função, hein? Função emotiva. Então, a resposta da questão 2, letra E, função emotiva. Vamos para a terceira questão. Essa terceira questão foi retirada do Enem, tá, gente? De 2014. A, o hipotrélico. O termo é novo, de impensada origem e ainda sem definição que lhe apanhe todas as pétalas do significado. Sabe-se só que vem do bom português. Para a prática, tome-se hipotrélico querendo dizer antipodático, sem graçante impresido ou talvez vicedito. Indivíduo pedante, importuno agudo, falta de respeito para com a opinião alheia. Soube mais que, tratando-se da palavra inventada, e como adiante se verá, embirrando o hipotrélico em não tolerar neologismos, começa ele por se negar nominalmente à própria existência. Nesse trecho de uma obra de Guimarães Rosa, depreende-se a predominância de uma das funções da linguagem identificada como. Galera, olha só, vamos começar de baixo para cima? A letra E diz que a função predominante é expressiva. Função expressiva é a mesma coisa que função emotiva, tá?
pois o trecho tem como meta mostrar a subjetividade do autor, por isso o uso do advérbio de dúvida, gente, nada a ver. E claramente o foco desse texto não é o emissor, né? A gente viu que a função emotiva ou expressiva, o foco é o emissor. Letra D. Função poética, pois o trecho trata da criação de palavras novas, necessárias para textos em prosa, por isso o emprego do hipotrélico também não tem nada a ver. O foco da linguagem presente nesse texto não é a mensagem, né? E a gente sabe que a mensagem poética, a função poética, desculpa, é quando o foco, a ênfase é na mensagem e não é o que acontece. Função fática, pois o trecho apresenta clara tentativa de estabelecimento de conexão com o leitor. Por isso o emprego dos termos sabe-se lá e tome-se hipotrélico. Também não, galera. A gente sabe que a função fática é uma forma de... o foco é o canal, né? Ela procura testar o canal, se utilizando aquele canal, se o receptor está conseguindo entender você, tentar avaliar se a mensagem o canal está funcionando, a mensagem está chegando corretamente, se o receptor está conseguindo te entender. Então, aí também não tem nada a ver com função fática. Função referencial, pois o trecho tem como principal objetivo discorrer sobre um fato que não diz respeito ao escritor ou ao leitor. Por isso, o predomínio da terceira pessoa. Será? Vamos para a letra A. Metalinguística, pois o trecho tem como propósito essencial usar a língua portuguesa para explicar a própria língua. Por isso, a utilização de vários sinônimos e definições. Gente, se vocês ficaram com dúvida nessa questão, eu só peço que vocês releiam novamente o texto, porque tá bem claro, tá bem fácil. A resposta é a letra A. Ele explica o termo hipotrélico, que é uma palavra, por mais que, como ele coloca, seja um neologismo, uma palavra inventada, mas foi uma palavra inventada da língua portuguesa, e ele tenta explicar isso ele tenta explicar o código utilizando o próprio código, né? Língua portuguesa explicando língua portuguesa. Então, aí é uma função metalinguística, tá? Resposta correta da questão 3, letra A. Vamos para a quarta questão. Leia o trecho de uma canção interpretada no passado por Elis Regina e recentemente por Maria Rita, sua filha. O nome da canção é Alô, Alô, Marciano. Alô, alô, Marciano, aqui quem fala é da Terra. Para variar, estamos em guerra. Você não imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura, porque tá cada vez mais down no High Society. Indique qual a função de linguagem predominante nesse trecho da canção. Então, galera, a função de linguagem predominante nesse trecho da canção é a função fática, tá? A gente consegue observar aí, quando ela fala alô, alô, que ela está testando o canal. Ela está testando esse canal para tentar estabelecer ou manter um contato com o receptor, que no caso esse receptor seria o marciano, ok? Bem, pessoal, por hoje é isso e até a próxima.